Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a ação Vale 3 da Vale. E por que iremos falar dela? Exatamente porque ela ficou na primeira posição empatada com a Semin nessa enquete que eu lancei 11 dias atrás. Você vai me perguntar, e por que não a Semin? Exatamente por isso aqui que eu vou mostrar para vocês. Penúltimo vídeo da Semin, cerca de 2 meses e meio atrás, apenas 110 views. Último vídeo da Semin, cerca de 1 mês e meio atrás, 179 views. Meus amigos, antes desses vídeos aqui, o que tinha dado pior de vídeo em termos de views da Semin era quase 700 views. Vários vídeos com 4.000 ou mais views, 1.000 e pouco, ou seja, tá com os números bem ridículos. Semin não dá para dar menos de 500 views. Aí, 2 meses e meio atrás deu 110 e 1 mês e meio atrás deu 180. Nem 200 bateu. Por isso a gente vai trazer a Vale, dar mais uma chance para a Vale, que a Vale também não tem números muito bons, mas o último vídeo que eu fiz da Vale tá com quase 4 meses. Então eu vou trazer de novo a Vale para isso. Vamos ver se esse da Vale dá uma quantidade boa de views. Vamos ver. Espero que sim, porque como eu venho falando para vocês, a quantidade de views de ações está muito ruim. Petrobras apenas 87, Banco do Brasil apenas 88, Klabin apenas 79. Isso são números altamente ridículos, porque esses vídeos aqui não eram para dar menos que 200. 200 seria ruim já. Aqui é péssimo. 200 é pouco. Era um Banco do Brasil desse era para dar 400, 500 views. Uma Klabin dessa aqui era para dar uns 700, 800 views. Então esses números são meio que inaceitáveis. Eu tô tentando continuar o conteúdo de ações, mas parece que não vai dar certo. Eu tô esperando que sim. Olha aqui, isso aqui é a quantidade de pessoas interessadas em conteúdo de ações que assistiram esse vídeo aqui que eu chamei. O pessoal que é inscrito para assistir, poucos assistiram. Então a gente não sabe como é que vai ficar essa situação de ações, mas a minha intenção é de manter o conteúdo, mas pelo jeito a gente vai ter que reduzir a um vídeo a cada 2 semanas se continuar dessa forma. Então vamos lá pro vídeo. Nos últimos 5 anos, a Vale 3 distribuiu R$ 32,13. Teve 2 anos que foram fracos. Teve 2021 que foi altíssimo o rendimento. E nos últimos 2 anos deu mais ou menos. Foi abaixo de 10%. Baseado nesse dividendo distribuído nos últimos 5 anos, temos um preço teto de R$ 107,10. Que em relação ao preço atual dela, que está abaixo de 70, nos últimos dias ela desvalorizou muito. Ela chegou a estar 75, 77 uns 10 dias atrás. E agora apenas 68. E eu vou falar no vídeo porque é que caiu tanto assim nos últimos dias. O que ainda nos dá, até por causa da queda, um potencial de rentabilidade de 57,55% em relação ao preço atual dela. Então o preço teto está com uma margem muito boa, uma margem de segurança muito top. Em relação ao valor do preço justo de Benjamin Graham, o valor seria R$ 99,35, o que nos dá um potencial de rentabilidade de 46,17%, como eu sempre digo em todos os vídeos. Tem pessoas que dizem que para investir baseado no preço justo de Benjamin Graham, exigem uma margem de segurança de entre 30% e 40%. Aqui está acima desses 40%, ou seja, até esse pessoal que investiria exigindo essa mais segurança, também investiria nela com esse preço justo atual. E também investiria via versus preço teto. Vamos agora para o site do Status Invest ver mais números para vocês. Mas antes disso, eu gostaria de perguntar para você. Você possui Vale 3 na sua carteira? Está pensando em colocar? Que outra ação desse segmento aqui de minério você tem? Você possui a Semin 3, por exemplo? Você possui a GGBR4? Coloque aqui nos comentários. E se não é inscrito, meu amigo, não perca mais seu tempo. Não perca mais seu tempo, se inscreva agora. Deixa aquele likezão e é importante que você deixe o like, que comente aqui também, para a gente aumentar o engajamento e o YouTube distribuir esse conteúdo para mais pessoas e dessa forma termos mais views. Tendo mais views, a gente vai continuar tentando trazer vídeos de ações toda semana, que é o que eu gostaria de fazer. Eu gostaria de estar fazendo era 2 vídeos por semana de ação, mas está impossível dessa forma com essa quantidade tão baixa de views. Vindo aqui para o site do Status Invest, a gente vê que ela bateu uma máxima de R$ 86,62 cerca de um ano atrás. Olha aqui, basicamente um ano atrás, no finzinho de janeiro, ela bateu essa máxima. E isso aqui é ex-dividendos, porque ela pagou dividendos em 2023 e por isso estava 86, provavelmente estava na faixa de 95, por aí mais ou menos, e extraindo os dividendos deu apenas 86. Aí você vê que ela caiu muito de valor e bateu uma mínima, aqui também ex-dividendos, porque na prática ela nunca bateu isso aqui, de R$ 59,31, um valor muito baixo mesmo. E considerando esse valor atual, ela está
com um dividend yield de praticamente 9%, o que é um dividend yield bom. Não é nada espetacular, mas é um dividend yield bom. Muita gente achou, e inclusive eu, que ela conseguiria bater novamente esses valores aqui, próximos dessa faixa, e faria o ciclo que ela sempre faz. É um ciclo de alta e baixa, e sobe e desce. Mas ela não conseguiu fazer isso. Você vê que ela caiu, se manteve durante vários meses em baixa, do finzinho de abril até mais ou menos finzinho de outubro, foram vários meses, e aí subiu, mas não ficou num valor elevado. Chegou aqui, ó, a bater cerca de R$ 77 no finzinho de dezembro. E agora já regrediu e tá batendo nesse valor aqui bem baixo, de apenas cerca de R$ 68. Aí por que ela não tá subindo? Então essa é a grande questão. Durante esse ano todo, teve muito problema lá na China, e vocês sabem que a Vale é muito exposta à China. Teve muita questão do controle do governo, não querendo deixar o preço do minério de ferro subir muito, tentando controlar o máximo possível. Teve essa questão da queda também dos valores dos rendimentos da Vale. Com toda essa questão, muita gente preferiu investir em Semin, tanto que a Semin teve uma supervalorização. A Semin teve uma valorização equivalente a essa aqui, como tivesse saindo daqui e indo para cá, em termos de proporcionais. Tanto que a Semin, se eu não me engano, chegou a bater R$ 8, uma ação que pouco tempo atrás estava R$ 5, chegou a bater 8. E a Vale ficou nesse marasmo, digamos assim. E nos últimos dias você vê que ela caiu mais, exatamente porque saiu isso aqui, ó. Essa condenação aqui no finalzinho do mês de janeiro, que a Vale foi condenada a pagar juntamente com a Samarco e a BHP quase 50 bilhões pela tragédia daquele rompimento das barreiras em Mariana. Eu não sei como é que tá essa situação, quanto tempo ela vai começar a pagar isso aqui, se ela já não pagou parte as pessoas atingidas por essa tragédia. Não sei como tá essa questão, não sei qual é o percentual que a Vale paga aqui. Como a gente não sabe detalhes, a gente não dá para ter noção de como isso vai afetar realmente, mas a gente sabe que isso aqui deve afetar os dividendos, só que a gente não sabe qual dividendo vai afetar. Se vai afetar os dividendos que normalmente ela distribui no comecinho do ano, mais ou menos em março, abril, ela normalmente distribui dividendos. A gente não sabe se vai afetar só do final do ano, só do ano que vem. Então, como a gente não sabe isso, não dá para ter uma noção melhor, mas com certeza isso aqui afeta o valor da ação. Então, por causa dessas questões, tudo isso afetou o preço, e a gente vê que ela tá num valor baixo. E se tem um momento bom pra gente investir, meus amigos, é quando tá tendo algum problema, porque se quando não tem problema, o que acontece é a ação dá uma disparada. Lembrando que aqui é uma ação cíclica, vai ter momentos que ela vai estar barata, vai ter momentos que ela vai estar cara. Isso aqui é uma ação cíclica, ela sempre faz esse ciclo, de baixa e sobe. A gente só não sabe se ela vai subir logo, porque como eu falei, já era para ter subido, ela já para ter tido uma alta mais ou menos no meio do ano passado, agosto, setembro, e não teve. Passou o ano todo o tempo embaixo. Então, como a gente não sabe disso, aí não dá para ter certeza. Trazendo aqui o histórico do dividend yield, você vê que ela pagou muito bem em 2021, como eu falei para vocês, ó, mas você vê que ela passou vários anos pagando pouco, de 2011 até 2020. Teve momentos que no máximo ela pagou esses 8 e pouco, 7 e pouco, mas de 2016 até 2020 foi na época do rompimento das barragens, ela teve muito embaixo. E você vê que ela passou vários anos, 5 anos pagando muito pouco. E teve esse aumento estúpido de dividendos em 2021, isso aí exatamente numa época que estava com a cotação do minério de ferro muito em alta, muita demanda, muita venda de minério de ferro, e aí ela conseguiu distribuir esses dividendos espetaculares em 2021. Só que em 2022 já caiu muito, né? Para essa faixa que tá o valor atual, 8,50 e pouco, 7,80 e pouco em 2023. Atualmente está mais exatamente porque são os últimos 12 meses, e os últimos 12 meses são exatamente os dividendos distribuídos também nesse mesmo período aqui, considerado para esse cálculo. Só que aqui está usando o valor da Vale para cálculo do dividend yield, o valor que fechou a cotação no final do ano passado. E ela estava valendo mais do que hoje. Como desvalorizou, aumentou o dividend yield. Basicamente é só esse detalhe. Tinha o valor da cotação maior aqui, então o dividend yield era menor. Como o valor da cotação caiu aqui, o dividend yield subiu. Basicamente é só esse detalhe, porque o valor do dividend yield, para quem não sabe, é inversamente proporcional ao valor da cotação. Cotação subiu, dividend yield cai, se o valor do dividendo for o mesmo. O P sobre L não está nem uma maravilha, mas também não está ruim, 6,5. Para mim, o P sobre L, o ideal é que seja abaixo de 5. Quanto mais baixo, melhor, mas abaixo de 5 é o mais aceitável para mim. Mas 6,5 não é nenhum valor estúpido que não seja aceitável, digamos assim. O P sobre VP, o ideal é próximo de 1, tá 1,62, não tá ruim, também não está nenhuma maravilha, mas abaixo de 2 eu acho que é interessante.
O EV sobre EBITDA e o EV sobre EBITDA, ideal é que seja abaixo de 10. Os dois estão abaixo de 10, então tá ok aqui. A dívida líquida sobre o patrimônio líquido, para os analistas, o ideal é que seja no máximo 1. Para mim, no máximo meio. E tá 0,26, então tá ok. Já a alavancagem da empresa, que é exatamente essa relação entre dívida líquida e EBITDA, segundo os analistas, o ideal é que seja no máximo 3,5. Para mim é no máximo 2. E aqui tá 0,63, ou seja, está com uma alavancagem bem controlada a empresa. A margem líquida, segundo os analistas, o ideal é que seja acima de 10. Para ser considerada boa, para mim é acima de 20 e tá 23, ou seja, tá boa a nossa margem líquida. O ROI, segundo os analistas, é considerado bom se tiver acima de 10, para mim é considerado bom se tiver acima de 20 e tá 24,99. Então, todos esses números, a grande maioria estão bons. Para mim só o PL que não tá muito ok, mas esses demais números estão bons. Vamos agora mostrar para vocês o que os analistas estão considerando da ação no momento. Segundo os analistas aqui do site da Microsoft Start, 11 analistas no caso, fizeram análise hoje mesmo, 31 de janeiro, mas esse vídeo vai ao ar só no dia 1º de fevereiro. Eles estão indicando compra forte, a maioria deles. São 8 indicando compra forte, 2 indicando compra e apenas 1 indicando manutenção, ou seja, a maioria quer que você compre essa ação. Não é para pensar muito não, exatamente porque o preço está muito bom. Hoje, quando eu vi mais cedo isso aqui, para vocês terem uma ideia, tava só compra e agora tá compra forte, ou seja, aumentou ainda a indicação para o pessoal comprar. A análise anterior era do dia 29, 2 dias atrás, ou seja, essa aqui tá recentíssima, né? O preço-alvo deles é em dólar, $20, ou seja, cerca de aproximadamente R$100, ou seja, ela tá bem abaixo do preço-alvo deles, né? Segundo os analistas, existe uma previsão aqui para o lucro do quarto trimestre por ação ser na faixa de $1. $1 a gente pode arredondar assim mais ou menos R$5. Se isso acontecer e a empresa resolver fazer uma distribuição de dividendos para março e abril, que é o padrão deles, eu vou mostrar daqui a pouco mais detalhes essa questão dos meses que ela distribui dividendos no mapa de calor. Se ela fizer isso e considerando que ela mantém o payout do ano passado, que foi na faixa de 65%, a gente vai ter uma distribuição de dividendos de cerca de R$3,25. Isso se eles acertarem essa previsão, e isso considerando que ela mantém o payout do ano passado de 65%, considerando também que ela não vai retirar parte desse lucro dela para pagar essa questão das dívidas relativo a essa condenação que ela teve lá do caso de Mariana. A gente não sabe como é que vai ser, por isso que não dá para ter certeza de nada. Então vamos voltar lá para o site do Status Invest para ver a questão do mapa de calor. A gente vê que no mapa de calor dela, até 2020 era bem irregular, né? Tinha ano que ela pagava 2 vezes, tinha ano que ela pagava só uma vez, ó, você vê alguns anos ela pagando só uma vez, um ano pagando 2, pagou 2 aqui. Depois ela tentou dar uma regularizada, com exceção de 2021, né? Que ela pagou 3 vezes, exatamente aquele ano que ela teve uma distribuição de dividendos estúpida que bateu cerca de 16% de dividend yield. Mas você vê que o padrão dela mesmo, ela gosta mesmo de pagar em março e em setembro. Como ela tinha distribuído dividendos fracos tanto em março e setembro de 2023, ela acabou distribuindo em dezembro também. Agora, por causa dessa distribuição de dezembro, pode ser que não venha distribuição em março. Pode ser que sim. Ela tenha usado parte do valor que ela poderia distribuir em março, ter distribuído em dezembro, sem considerar esse valor que ela vai receber de lucro desse quarto trimestre, porque aqui ela usou provavelmente lucro ainda do terceiro trimestre. A gente não sabe como é que vai ser, porque ela já trouxe uma preliminar dos resultados dela e os números não vieram ruins, os números vieram bons e mesmo assim a ação caiu, mas ela ainda não trouxe nada sobre dividendos. A gente espera que quando chegue em fevereiro ela fizer a apresentação dos resultados, quem sabe ela não traga um anúncio de dividendos junto em fevereiro, né? Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Pessoal, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, sabe, se não for inscrito, inscreva agora. Deixa aquele likezão que é importante para aumentar o engajamento. Não perca seu tempo, comente aqui também, se inscreva no canal, ative o sininho para receber aquelas notificações o mais rápido possível. Assim que o vídeo sair, você assiste. Não perca seu tempo, assista assim que sair. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!